Vamos começar a nossa análise aqui da parte de legislação. Vamos começar pela norma técnica 13971, que é a base da portaria 3523. Na sequência, nós vamos ver as outras, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a norma técnica 13971. Essa aqui é a versão revisada, né? A mais atualizada, que é de 2014. Vou deixar bem grande aqui. Ela não é muito grande, não é nada maçante de ler, tá? Ela tem só 29 páginas, mas a gente vai olhar aqui, vamos olhar aqui o que é o mais importante nela. Então vamos lá. Norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? NBR 13971, sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento, manutenção programada, tá ok? Aqui ele vai dar aqui o sumário, eu vou pular isso aqui. O prefácio, ele só vai informar aqui, né, como surgiu, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas é o Foro Nacional de Normalização, as normas brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos comitês. Ou seja, a gente já passou por a gente já viu isso aqui. Então, vou pular, vamos direto ao ponto. Então, é importante, eu diria que essa parte aqui, olha, é a parte mais importante de todas, tá? Porque ela vai te dar clareza numa série de detalhes. Então, primeira coisa é o escopo, né? Esta norma estabelece orientações básicas para as atividades e serviços necessários na manutenção de conjuntos e componentes em sistemas de equipamento de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento. Referência normativa. Este documento relacionado a seguir é indispensável a aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento. ABNT NBR 16401-1, instalações de ar-condicionado. Então, parte 1, projeto das instalações. Lembra que eu falei? É tudo conectado. Então, não adianta pegar um único documento e achar que aquilo é verdadeiro, porque é tudo conectado. Uma norma, uma resolução, uma lei, uma portaria, uma da base para outra, da referência para outra. Então, não existe assim vamos dizer assim, um documento que seja que você tenha que levar ele a ferro e fogo, porque muitas das referências estão em outros, né, em outra documentação. E por isso que é importante ter um conhecimento amplo com relação a isso para não sair por aí falando besteira, tá bom? Então vamos lá. Termos e definições. Câmara pleno, câmara de recepção e distribuição do ar. O que é isso? Pode ser duas coisas, né? Pode ser aquela casinha, a sala de máquinas, vamos colocar assim, onde fica o ar-condicionado. Estamos falando aí de sistema central, né? Então, é muito comum ver isso em escritório, onde você tem aquele quartinho que fica ali a selfie, ou um splitão, enfim, aquela salinha que fica o equipamento. Também pode ser num sistema dotado, né, uma caixa que vem antes ali não da veneziana, desculpa, me fugiu o nome agora, por onde de fato sai o ar, né? Ali tem uma caixa ali em cima, essa caixa, ali a gente tem o duto conectando, né? O duto, aquelas mangueiras flexíveis, né? Aquelas de alumínio, tipo de ventokit, assim, mais ou menos, e elas ficam conectadas ali naquela caixa, então ela recebe o ar ali e recebe também toda a poluição e distribui e, de fato, sai ali pro ambiente. Então, pode ser aí, no caso, essas duas coisas. Mas se você bater no Google aí, câmara pleno, vai te aparecer mais essa caixa, né? Mas você entenda o conceito, né? A câmara de recepção e distribuição do ar. De ar. Então, onde é que recebe o ar num equipamento, por exemplo, numa selfie? É nesse quartinho, né? Que seria uma área técnica ali onde está o equipamento. Tem ambientes que isso é usado exclusivamente por ar-condicionado, que é o correto, mas na maioria dos clientes que você for visitar, você vai ver que vai ter vassoura lá dentro, resto de tinta, todo tipo de porcaria que ajuda a contaminar o ar no ambiente, tá? Depois aqui, condições de referência. Condições de operação do sistema, do conjunto ou do componente do equipamento, conforme folha de dados e documentos do projeto, a partir dos quais serão aplicados os procedimentos previstos nessa norma. Beleza, então tem que ter uma referência. Condições gerais, condições encontradas no ato de uma verificação. Aí aqui, isso aqui é muito importante, ó. É a definição do que é manutenção, ó. Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, destinadas a manter ou restaurar um item, componente, equipamento ou sistema, em estado do qual
possa desempenhar uma função requerida, certo? Manutenção preventiva, ação efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Manutenção preditiva, ação que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuição da manutenção corretiva. Então, assim, ele vai delimitando aqui, ele vai especificando o que é o que, tá? O que eu acho que aqui é muito importante é isso aqui, ó, são esses 3 itens aqui, né? O que é um profissional qualificado, um profissional habilitado e um profissional capacitado. E a gente vai ver essa palavra aqui, ó, profissional habilitado, lá na portaria 3523, tá? Então, na manutenção aqui, ó, profissional qualificado, trabalhador que comprovar conclusão de curso específico na área, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. No caso é o quê? No caso é o MEC, no Brasil. Profissional habilitado, trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Então, é a pessoa que fez o curso, né? E além do curso, ele tem um registro no competente conselho de classe. E a gente tem um profissional capacitado, trabalhador que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado e trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. É importante essas definições aqui para você entender qual é o papel de cada profissional dentro do PMOC. Se olhar na norma técnica NR10, tem outras definições lá também, tá? Profissional ambientado e tem algumas outras, mas para mérito de PMOC é importante ter clareza aqui sobre o profissional habilitado, né? Quem é o profissional habilitado? Condições gerais, aí pré-requisitos da instalação. Lembra que quando a gente fala de instalação, ele cita a norma técnica 16401, parte 1, que é a que dá os parâmetros de como deve ser a instalação. Aí ele vem aqui e vai falar sobre os pré-requisitos da instalação, ter facilidade de acesso, iluminação adequada para a prática das atividades, ponto de energia no local, ponto de água e de drenagem, ponto de ar comprimido, ponto de internet, né? Nem tudo é aplicado na prática, né? E também há situações em que não tem necessidade de determinadas coisas, né? Estou instalando um split, para que eu vou precisar de um ponto de ar comprimido? Não faz o menor sentido, mas como eu digo, o PMOC ele foi pensado para sistemas de ar central, né? Ele não foi pensado para split. Então, muitas das referências, né, é sempre para sistemas de ar-condicionado central. Por isso que é importante a gente trazer isso no caso do split, porque a gente sabe que hoje o split, ele tem, né, ele não só tem muita capilaridade, né, é o sistema disparado aí que é mais instalado, como ele tem um horizonte de crescimento muito grande, né? Então, é muito importante isso. Aí tem aqui, ó, sala de máquinas, limpa e desimpedida. É o que me fugiu aquela hora que eu falei sobre a câmara pleno, né? A sala de máquinas limpa e desimpedida, que ela também pode ser, porque ali ela recebe ar, né? É livre de objetos que não têm uma função determinada neste local, ou seja, tem bicicleta, saco de lixo, lixo, tem lata de tinta, tem lugar até que o pessoal usa de refeitório, tem todo tipo de porcaria lá. Ele lembra que tudo que está naquela sala, o sistema está puxando para mandar para o ambiente. Está operando sem dependências provenientes da necessidade de intervenção corretiva, ou seja, nas condições de referência, ou seja, o documento funcionando. Aí, documentação. É necessário disponibilizar para a equipe de manutenção os documentos técnicos referentes à instalação, como projeto, memorial descritivo, folha de dados, manual de operação e manutenção, fichas de partida e outros. Ou seja, você precisa munir a equipe com os detalhes do equipamento e do projeto para que a equipe possa executar a manutenção de forma correta. Então, a pessoa tem que saber saber do projeto, o teu manual dos equipamentos e assim por diante. Isso aqui, na minha opinião, é a segunda coisa mais importante, tá? Que são as periodicidades. Porque quando a gente vai lá olhar a portaria 3523, ela não define as periodicidades com que uma atividade deve ser feita. Por exemplo, ela não fala em quanto tempo você tem que fazer a limpeza do filtro, por exemplo. E aqui,
E aqui na portaria 3523, não, desculpa, e aqui na norma técnica, na 13971, também não é dito isso, isso não é mencionado. Você quer ver, ó? Os intervalos para as atividades periódicas não estão indicados nesta norma. Não estão indicados nesta norma. E devem ser definidos pelo profissional habilitado, considerando-se os seguintes aspectos: tipo de equipamento, tempo efetivo de operação, regime de operação, tipo de aplicação, grau de agressividade do ambiente, disponibilidade da instalação para manutenção, fatores específicos da instalação. Nota: cabe ao profissional habilitado a decisão sobre as atividades necessárias para colocar em operação equipamentos inoperantes após um período, conforme normas, documentos legais e recomendações do fabricante. Então, não até, eu vou dizer assim, até a resolução 09, porque na resolução 09 isso mudou, mas até nesse momento, né, não havia uma periodicidade pré-definida. Então, por exemplo, quem era até antes da resolução 68 do CFT, o engenheiro falava assim, olha, a gente vai limpar os filtros aqui a cada 3 meses. Beleza, ele definiu, ele é o profissional técnico, ele é o profissional habilitado, né? Então, ele pode fazer essas alterações. Lembra, profissional habilitado. Vamos voltar, profissional habilitado. Trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Então, lembra que até pouco tempo atrás a gente não tinha CFT, só tinha o CREA. Então, o engenheiro mecânico, o engenheiro com atribuição de acordo com as resoluções do sistema Confea, né, do CREA Confea, ele tinha a especificação, né, para fazer essa programação, né? De fato, ele ainda tem, porém, na resolução 09 isso mudou, né? Então, assim, criou-se umas periodicidades mínimas que elas devem ser respeitadas. Mas, então, assim, você não via até então em lugar nenhum especificado a a periodicidade, entendeu? Então, muita gente, às vezes, entrava em discussão do tipo, mas isso tem que ser mensal, isso tem que ser trimestral, etc., porque simplesmente estava pegando um documento copiado de algum lugar. Mas quem confeccionou aquele documento e definiu aquelas periodicidades foi com base nos critérios do que está especificado aqui na 13971. Então, tipo de equipamento, tempo efetivo de operação, regime de operação, tipo de aplicação, grau de agressividade do ambiente, que é aquilo que eu falo com uma certa frequência, né? Tem ambiente que é mais poluído, tem ambiente que é menos poluído, tem ambiente que é mais crítico, tem ambiente que é menos crítico. Então, tudo isso interfere aí nas periodicidades da manutenção, tá? E quem deve fazer isso é o profissional habilitado. Agora, qualificação de mão de obra. Para execução das atividades previstas nessa norma, devem ser empregados profissionais devidamente qualificados ou capacitados sob orientação do responsável técnico habilitado. Parâmetros de referência. Recomenda-se que as atividades listadas nessa norma e que venham a ser aplicadas a uma instalação esteja em conformidade com os parâmetros de desempenho definidos no documento do projetista, do instalador e dos fabricantes, procedimentos específicos, normas ou outros documentos legais. Na falta dessa documentação, cabe ao profissional habilitado definir os parâmetros a ser adotado. De novo, o aparelho está lá instalado, né? A gente está falando aqui de sistema central, tá? Mas o aparelho está lá instalado, ele teve um projeto, houve todo um estudo do ambiente, escolheu-se determinados equipamentos por uma razão, né? Porque vou comprar 3 selfie, tem a selfie da Trane, que ela tem uma especificação, tem a selfie da Hitachi, que tem outra especificação, tem a selfie da Bose, que tem outra especificação. Então, assim, foi escolhido por esse motivo. E aí também tem as recomendações do próprio fabricante, né? Que ele conhece o equipamento dele, ele sabe o que deve ser feito. Então, se não tem nada disso, quem define? O profissional habilitado. Se tem, o profissional habilitado deve trabalhar em conjunto com essas documentações. Depois aqui, manutenção corretiva. Lembrando que essa norma ela não especifica nada com relação à manutenção corretiva, tá? Ela é especificamente de manutenção programada, ou seja, de manutenção preventiva. As atividades de manutenção corretivas não se encontram previstas nessa norma, tá? Então ele deixa bem claro isso aqui, ó. Uma atividade de manutenção corretiva é caracterizada por ações de correção que implicam em reparo ou substituição de componentes.
beleza? E aqui, de aqui em diante, o que tem? Tem as atividades de manutenção preventiva de acordo com o tipo do equipamento. Então, aqui ele especifica as atividades apresentadas nesta norma definem as tarefas aplicáveis à maioria dos conjuntos e dos componentes dos sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento. As atividades estão estabelecidas nas tabelas 2 a 14, classificadas em dois tipos. P. Atividades periódicas, a serem executadas em intervalos de tempos regulares pré-estabelecidos. S. Atividades a serem executadas, se necessário, em função de avaliação durante os serviços de campo. Nota: as atividades de manutenção corretiva decorrentes das atividades de manutenção programada não estão previstas nesta norma. Tabela 1 define o critério de classificação numérica de identificação utilizada na tabela 2 e 14. Então, assim, ó, você vê, não tem especificação ali das datas do que deve ser o tempo de fazer, né? Ele só define o que é periódico e o que é se necessário, tá? Por isso que quando a gente for lá na portaria 3523, você vai ver muita coisa lá. Se necessário, se necessário, se necessário, tá? Porque tá vindo aqui da norma. E como eu disse, assim, é muito importante você ter esse conhecimento da norma, porque sempre quando você for falar com o seu cliente, você fala assim, ó, com base na norma técnica 3971, com base nisso. Se você estiver falando com o seu cliente, teu cliente for da área de engenharia, por exemplo, ele vai falar, pô, o cara sabe do que está falando. Então, você passa muito mais credibilidade falando com base no que do que está especificado na norma, inclusive para mostrar para o cliente, para provar para o cliente que realmente é aquilo. Então, isso é muito melhor você trabalhar dessa forma, tá? Então, aqui ele basicamente vai sugerir aí as atividades, tá? Número do conjunto, número do componente, número da atividade, atividade periódica, atividades a serem executadas. Ou seja, quando a gente está falando de um equipamento que ele faz parte de um conjunto, tá? O equipamento e o duto, por exemplo. O equipamento, duto e mais alguma outra coisa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tabela 2, ventiladores. Então, ele vai dar a rotina de manutenção para um ventilador. Então, verificar a existência de danos, limpar o conjunto, verificar e eliminar focos de corrosão, verificar fixação, vibrações e ruídos anormais, verificar o aquecimento anormal dos mancais, ou seja, ele vai dar a rotina. E aí nota que ele vai colocando aqui, ó, periodicidade, porque assim, ele tem que acontecer dentro de um período pré-estabelecido de tempo. Ela não é opcional. Não é que opcional, desculpa, não é opcional, é se necessário, né? S é se necessário e P é programada, tem que ter. E aí ele vai colocando aqui, ó. Aí tem para trocador de calor, para aquecedor de ar e a vapor. Aí tem aqui aquecedores de ar elétrico, resfriadores. Tá vendo aqui, ó? Verificar e eliminar a existência de ar do lado de líquido, se necessário, né? Não tá nem programado, é se necessário. Se necessário, você executa independentemente do tempo. Evaporadores, mais trocador de calor, mais evaporador, porque a gente sabe, né, que tem evaporador de vários tipos. Aí tem lá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha lá, filtros de ar, ele verificar e eliminar focos de corrosão, medir e registrar o diferencial de pressão, filtros rotativos automáticos, filtros secos, filtros eletrostáticos, filtro de ar. É importante também depois dar uma olhada aí nessa questão dos filtros, tá? Existem empresas que vendem os filtros, aí você tem vários tipos de filtros e você pode usar esses filtros dependendo da necessidade do ambiente, entendeu? Aí tem aqui, ó, filtros, mais filtros, mais filtros. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Umidificador. Aqui continua, umidificador. Você vê que aqui ele já vai dando a rotina para você, tá? Deixa eu ver, aqui mais tem, ó. Componentes de distribuição de ar, venezianas, grelhas e difusores. Era grelha, eu tinha esquecido a palavra lá, né? A grelha, né? Então você tem a caixa plena e embaixo dela você tem a grelha, é o aparente, né? O que fica visível ali no teto, né? Mas para cima você tem alguns que não tem isso, né? Que ele é conectado direto ali, né? O duto, vem aquele duto flexível, né? Aquele de plástico, e aí ele já conecta ali direto. Mas tem outros que não, ele tem uma caixinha que ele recebe o ar ali dentro. Aí tem aqui registro corta-fogo, dispositivo para controle de vazão, dutos e câmeras de ar do pleno, dutos. Ou seja, vem aqui, ó, unidade de indução, dispositivo de expansão,
sistemas e quadros elétricos, ou seja, toda a rotina ele vai passando aqui. Eu não vou ficar aqui lendo um a um porque é bem repetitivo, mas eu recomendo que você venha aqui e leia, né, um a um ou dentro do sistema que você está atuando nesse momento. Você está trabalhando com um cliente que tem sistemas hidráulicos, por exemplo, filtros e uma série de outras coisas. Poxa, vem aqui ler a norma específica, né? O teu cliente tem lá, tem aquecedores, uma série de coisas, leia. Então vai olhando, tá? Um a um, tá ok? Então, é isso aí. Aqui, quando terminar, não vai ter mais nada, tá? Só um prefácio aqui. Lembrando que essas normas técnicas, elas também consideram normas de outros países. Como eu falei, essa questão de normatização é uma questão mundial, global, o mundo inteiro faz e é importante que tenha. Mas tem tudo aqui, ó, torre de resfriamento, válvula, tubulação, ou seja, tem tudo aqui, compressor, tem tudo aqui, toda a rotina para diversos tipos de equipamento, lembrando que ela não tem a especificação das datas, como eu mesmo falei, isso deve ser feito por um profissional técnico habilitado, considerando a documentação existente, né, projeto, considerando o equipamento e uma série de outras coisas, tá? Bem, é isso. Eu recomendo você baixar, ler, estudar isso aqui, porque é muito importante que você tenha esse conhecimento para conversar aí com o seu cliente com base em dados, não com base em achismo, tá bom? Na próxima aula aí vamos dar uma olhada rapidinha na 16401, né? E para depois a gente já ir na sequência aí para a portaria 3523, beleza? Valeu, até a próxima aula.